O que mais você tem visto aí, doutor? Qual o caso mais específico que você tem notado aí, que tem surgido com mais frequência ao longo da pandemia, nesse nível cognitivo-psicológico? É difícil escolher um, né? A gente tem uma prevalência hoje, quando a gente pega grupos durante a pandemia, de mais de 50% das pessoas, então mais da metade das pessoas, com ansiedade ou depressão ou insônia. E só falando da parte psíquica. Se a gente fala hoje, por exemplo, de as outras doenças que o Covid aumenta, como o risco de AVC, por exemplo, do acidente vascular cerebral, do derrame, isso vai aumentando. Se você soma todos os transtornos neurológicos e psiquiátricos, quase todo mundo acaba encaixando, por exemplo, se a gente entender que o brochar, por exemplo, tem a ver com a cabeça. O doutor, a gente tá, como o Marinho falou, tá nessa época de pandemia e existe uma diferença entre a doença psicossomática e a doença neurológica, e como que dá para detectar isso quando a pessoa tem uma síndrome do pânico, que às vezes dá umas pontadas, como é que dá para diferenciar isso? A sua pergunta precisa de uma historinha. No século XIX a gente dividiu a neurologia e a psiquiatria baseado num preconceito. Era o conceito da época, mas a gente entende hoje que é um preconceito, e daqui a um século, hoje, o que a gente chama de conceito vai ser um preconceito, porque, felizmente, a ciência aprimora. A gente não acerta, a gente erra menos, e a gente tem errado cada vez menos, felizmente. A progressão da ciência é nesse sentido. E o que aconteceu é o seguinte: você tinha algum problema em vida, morria, eu abria a sua cabeça, se tinha um problema lá era neurológico, se não tinha era psiquiátrico. E olha o problema, se não tem algo que eu acho visualmente, é porque não é uma doença em si. E aí começou, desde o século XIX, muito antes, aquela ideia de que doença psiquiátrica, portanto, tem a ver com caráter, com fraqueza. E aí o preconceito explode por essa distinção. Hoje, felizmente, com o aprimoramento da tecnologia, das teorias, essa distinção de neurologia e psiquiatria, felizmente, tem acabado. Eu não vou dizer que acabou, porque ainda existem seus muros nas universidades. Muito preconceito. Muito preconceito dos próprios neurologistas em abraçarem as doenças psiquiátricas como algo que tem base neurológica, e os psiquiatras em se tornarem mais familiarizados com a neurociência. Mas isso está melhorando muito, muito, muito. A faculdade que eu tenho o privilégio de trabalhar, na Unifesp, a psiquiatria é incrível. Na verdade, até lidando com a neurociência de uma forma muito intensiva. Doença psicossomática era o seguinte: eu tenho um sintoma no meu corpo, mas que as vias que supostamente acontecem não estão alteradas. E aí é a função que está alterada. O nome bonitinho hoje é transtorno funcional. Freud tentou ajudar isso, tentou unir. Freud era neurologista, não existia psiquiatria na época do Freud. Freud é neurologista que tenta criar isso. Tentou como era possível na época dele, mas hoje a gente tem teorias melhores. Bem objetivamente, hoje a doença neurológica é aquela que eu vejo uma estrutura alterada. Doença psicossomática tem a ver com a função. Essa função, por exemplo, como acontece na depressão, na ansiedade, no próprio pânico, como você citou. Então, coincidentemente, até com o nome do programa. O pânico tem a ver com uma desorganização tamanha da comunicação cérebro-corpo, que eu preciso manifestar uma doença no corpo para sinalizar esse desencontro do cérebro, mente e corpo. E aí, isso é importante. O papel do cérebro, isso é bem importante falar disso. O papel do cérebro não é raciocinar. O papel do cérebro não é criar argumentos, como a gente hoje faz, e teorias, e livros, e escrita. O papel do cérebro é sincronizar o corpo com o seu ambiente. O cérebro, quando aparece na biologia, 500 milhões de anos atrás, ele aparece quando os organismos multicelulares aparecem, e eu preciso de um gestor. Um gestor interno, para um ambiente interno cada vez mais complexo, e um gestor com o externo, já que socialmente eu estou mais rico, já que, especialmente no ambiente terrestre, tem muita coisa para eu interagir. E aí, o que eu uso para isso? Eu uso a visão, o tato, o cheiro para o externo, e uso o afeto, e uso a emoção para o interno. Portanto, quando a gente é criado numa cultura que ignora as nossas emoções, que eu não sei nomear, que eu não sei validar, que eu não sei gerenciar, e aí eu coloco tudo para o externo construir esse equilíbrio, e de vez em quando um Covid aparece e quebra meu externo, eu olho para dentro e o buraco é muito mais fundo. Aí que o cara se ferra, e aí né? a gente quebra. É o que fala, você tem que conhecer você, saber o que você pode fazer, porque não adianta você ir pela galera. Você foi pela galera, você se ferrou. Porque o cérebro ele gosta de padrão, né? Nosso cérebro ele gosta de coisa organizada. Ele gosta de ter o hábito é muito saudável, na verdade. O problema é que o hábito é uma resposta satisfatória para problemas recorrentes. Você acorda todo dia, escova dente todo dia. Não precisa pensar mais para escovar o dente. Você vem dirigindo ou vem de metrô. Tem hora que você nem percebe, você chega aqui no trabalho e nem sabe como. Automático. Isso é hábito. Esse automático é muito importante. Libera energia cerebral, circuito, para você lidar com o novo. O problema é que novo demais, como aconteceu agora, se você não está preparado, resiliente para tolerar isso,
a gente quebra. E a gente tem quebrado. E não precisava ser assim. Isso que é a maldade. Isso, culturalmente e do ponto de vista educacional, não estou dizendo só escola aqui, mas enquanto cultura e sociedade, a gente não precisava ser tão frágil quanto somos. Sami, não entendi isso aí. A gente, como assim a gente não precisava ser frágil quanto somos? Isso tem a ver com cultura. Por exemplo, lembra da sua escola, que você aprendeu tudo da cabeça para fora. História, geografia, matemática, era tudo para fora. A gente já tem uma ciência boa desde a década de 70 para olhar para dentro. E por que isso não entrou na grade curricular? Como é que eu vou construir o mundo se eu não sei como me construo? Se eu não consigo me entender? Se eu não consigo nem olhar para dentro? A maioria das pessoas não tolera nenhum... O que o tédio incomoda tanto? Um dos motivos do tédio incomodar é que ele te confronta com essa dificuldade de diálogo interno, com as emoções negativas, com o desconforto. O que você faz? É o celular. É qualquer coisa que te distraia. E hoje em dia, por que aumentou tanto o consumo de bebida, pornografia, tudo aquilo que alivia essa distração? Porque a gente não se tolera, exatamente. A gente não se tolera, mas não precisava ser assim. Talvez a gente pode pegar da filosofia oriental de 6.000 anos para cá, na filosofia grega de 2.500, 3.000 anos atrás, a gente já vem nesse projeto enquanto ser humano de fazer isso melhor. E a gente, nesse sentido, tem pecado, tem deixado muita gente sofrer e não precisava. Dá para construir uma sociedade que tem habilidades internas tão competentes quanto a gente tem externa. Você constrói uma ponte fora de você, uma ponte estaiada. Dá para construir uma ponte entre nós num diálogo se eu aprender o que significa o diálogo para o cérebro. Dá para construir rodovias dentro de nós mesmos para que a gente possa ter saúde mental. Saúde mental, o conceito mais simples, é flexibilidade. Se eu estou no enterro, que eu chore. Se eu estou preocupado com a saúde do meu filho, que eu fique preocupado. Se eu estou ansioso pela reunião mais importante da minha vida, que eu fique ansioso. Agora, eu tenho que estar flexível para, no momento de paz, ter paz. Se eu arrasto a preocupação, se eu arrasto a ansiedade para todos os momentos da minha vida, é quando você está agarrado numa maneira de filtrar o mundo. Aí a gente chama que alguma coisa da sua saúde mental não está adequada. Isso, de novo, deixar para cada pessoa aprender sozinho, com tanto de conhecimento que a gente sabe há tanto tempo de como fazer isso melhor, para usar um eufemismo, eu vou dizer que é só uma maldade. Mas poderia ser muito melhor, muito melhor.